Olá, hoje eu quero falar para vocês como Deus fala, quantas coisas Ele fala, quantas coisas Ele traz ao nosso coração e o que a gente precisa entender? A gente está vivendo num mundo natural, mas Deus é espiritual, então Ele fala através do nosso espírito. O mundo espiritual coordena a vida que a gente tem aqui, então muitas vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente está totalmente apegado às coisas naturais. Se você, por exemplo, está com um problema financeiro e você está esperando que Deus te ajude, é óbvio que tem coisas que a gente precisa fazer, trabalhar, não gastar mais do que deve, organizar as contas, ver uma forma de pagar aquilo dali, ok. Só que a gente precisa estar em conexão contínua com Deus, para que através do Espírito você consiga discernir o comando dele. Eu tenho lido o meu diário aqui com Deus, eu tô lendo coisas que foram anotadas em 2018 e eu tenho visto, meu Deus, nossa, isso daqui tem ouro. Isso traz à minha memória o que pode me dar esperança, porque são muitas respostas. É resposta o tempo todo. Muitas vezes Deus se calou e na época eu me incomodava com o silêncio de Deus e hoje eu olho a proteção de Deus com aquele silêncio. Quantas coisas eu queria que tivesse acontecido há 10 anos atrás, há 12, há 7 anos atrás e hoje eu falo, meu Deus, que coisa boa isso não ter acontecido ainda, porque eu ainda espero que aconteça, mas se tivesse acontecido na época que eu queria, ia ser horrível. Coisas muito difíceis teriam acontecido. E aqui nas minhas anotações, em setembro de 2018, eu escrevi assim: eu estava muito triste porque o meu sobrinho estava doente, ele tinha um tumor cerebral, eu cuidava dele, eram muitas demandas, uma cidade diferente da que eu vivia, interna, quimioterapia, rádio, cirurgia, tem uma intercorrência, tem outra, enfim, as coisas são bem difíceis, né? E muitos contextos também envolvidos nisso. E aí, nesse dia eu tô muito triste. Na verdade, eu tô arrasada pela situação de Rafael. E eu perguntei a Deus, Senhor, será que eu só vou ser feliz? Só vou desfrutar das suas bênçãos depois que eu morrer? E aí eu abri a minha Bíblia e abri no Salmo 27. E aí olha a nossa humanidade. Quando eu abri a Bíblia, eu pensei assim, Salmo 27? Já tô cansada de saber o que tem aqui. Não tem nada aqui que seja uma resposta pro que eu tô perguntando. Eu escrevi exatamente isso. Eu já conheço de cor. Eu escrevi isso como se não houvesse nada ali para ser dito a mim, diferente de tudo que eu já conhecia. E aí eu fui lendo, o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E continuei lendo, no 8 fala, a meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E aí quando chegou no 13, fala o seguinte, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha, eu perguntei isso a Deus, Senhor, será que eu só vou ser feliz, só vou desfrutar das suas bênçãos depois que eu morrer? E aí eu abro exatamente no Salmo 27 e fala exatamente isso. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E eu escrevi aqui, eu nunca tinha me atentado para isso. E no momento que eu li, Deus falou no meu coração, eu quero que você creia nisso. E completou, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, no Senhor. E aqui eu continuei alguns registros, anotando algumas coisas sobre outras passagens bíblicas, né? No Salmo 34 fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. E foram dias de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas angústias. E, mais uma vez, Deus me respondeu. Eu abri em Isaías, vamos lá, em Isaías 41, 10 a 12 e fala o seguinte, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão conduzidos a nada e os que contendem contra ti perecerão. Então, essas palavras não só nos dão conforto, elas nos dão uma certeza da presença do cuidado de Deus, uma segurança do que a gente está vivendo. Às vezes a gente tem uma percepção distorcida da dimensão do que a gente está vivendo. Parece que aquele tempo é o todo, mas aquilo é só um pedaço. Imagina uma linha do tempo e aquele pedacinho, aquele intervalo de tempo, é um intervalo de tempo onde você viveu coisas difíceis e você tem uma linha inteira da sua vida, com muitas outras coisas maravilhosas e uma coisa
coisa que eu quero muito que você receba é o ouro extraído dessas situações. Foi um tempo muito difícil e tem pessoas que falam, não gosto nem de lembrar tal coisa, não gosto nem de passar nesse lugar, não gosto nem de falar desse assunto, porque aquela emoção vivida meses, anos atrás, dentro daquela situação, volta no hoje. E eu pedi tantas vezes a Deus que Ele me ensinasse sobre tudo aquilo, que eu não tenho essa sensação, esse sentimento negativo quando eu penso nas coisas. Eu só penso em força, em vitória. Pensa bem, meu sobrinho faleceu, mas na minha cabeça, na percepção emocional que eu tenho dessa situação toda, é uma vitória. Deus me trouxe muitas vitórias a partir dessa história. E eu tenho certeza que para as outras pessoas envolvidas que também colocaram isso para Deus, também tiveram esse retorno. Ou seja, absolutamente qualquer situação que você viver, se você entregar para Deus, Ele transforma aquilo em ouro. Você entrega para Ele algo completamente deformado, morto, sem perspectiva, e Ele transforma. Ele é o Deus que criou tudo do nada, criou tudo do nada. Ele só precisa que a gente entregue tudo a Ele, que a gente confie, que a gente siga no caminho dele, independente de como estejam as circunstâncias. E fazendo uma conexão aqui com a forma como a gente se cuida, se alimenta, diz sim ou não para as coisas. A maior parte das mulheres que não consegue emagrecer e manter o peso está completamente distorcida em relação à comida e emoções. Está colocando na comida toda a expectativa de emoções positivas que ela gostaria de viver e experimentar. Mas quando você coloca isso em Deus, você recebe essa emoção que você buscaria na comida. Então a Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, vá até o fim. Tem uma música que fala, eu clamo o santo nome de Jesus, declaro pelas ruas o nome de Jesus. Tem um outro trecho que fala, sobre sua família, declaro o santo nome de Jesus, sobre toda mente e coração, sobre toda a mente e coração. Então, quando a gente declara Jesus sobre a nossa mente e o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão alinhados a Ele. A gente não precisa buscar na comida, na compra, na festa, na bebida, na droga, na fuga, em nada. Quando a gente alinha o nosso coração, que são as nossas emoções, nossos sentimentos e o nosso pensamento a Deus, quando a gente está conectado com Ele, a nossa mentalidade está sendo renovada através da mente dele, você não precisa de absolutamente nada para cobrir um buraco, porque esse buraco não existe mais, passa a ser preenchido por Ele. Ele faz isso de forma mágica. Eu gosto de usar essa palavra porque me remete à época que eu era criança, porque quando eu era criança eu achava assim que Deus é mágico, Deus pode fazer qualquer coisa, Ele é mágico. Então a gente com 50 anos, que eu vou fazer ano que vem, ter esse coração de criança em relação à fé, em relação a uma fé cega pro que a Bíblia diz, faz com que a gente agrade muito a Deus. A Bíblia fala que nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Então quando a gente acredita, quando a gente confia, quando a gente entrega, independente de quais sejam as circunstâncias, por piores que estejam, isso agrada a Deus. E isso volta pra gente de uma forma muito grande, muito preciosa, muito valiosa. Não tem nada, absolutamente nada que a gente experimente na nossa vida que nos complete mais do que o amor de Deus. E está acessível para todos nós, mas muitas vezes nós não conseguimos receber isso, porque Deus está entregando isso pra gente e a gente nega isso porque a gente quer receber outra coisa. Se Deus entrega o amor, o conforto, a presença, Ele requer de nós confiança para Ele conduzir a situação do jeito que Ele quer, e a gente tira os olhos dele e bota os olhos na circunstância, de forma bem clara, eu vou falar que tá, Deus, ok, mas eu não quero amor, não quero presença, eu não quero palavra, eu quero que o Senhor resolva esse problema aqui pra mim, tem como? Então eu tiro o olho dele e fico olhando pro problema, não tô vendo solução, não tô vendo nada mudando, não tô vendo Deus agindo, eu não tô me sentindo feliz ainda com isso. Então a gente tira totalmente os olhos de Deus e bota no problema, nunca vai funcionar. Essa não é a regra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que largar tudo e buscar Ele. Quando a gente busca de todo o coração e de todo o coração a gente encontra, as demais coisas são acrescentadas depois. Então eu perguntei a Deus se eu só seria feliz, só seria abençoada depois que eu morresse. Deus me trouxe a resposta e ainda me pediu, eu quero que você acredite nisso. Então eu quero finalizar com essa frase, acredita em tudo que Deus te disser. Por mais que o nosso coração
deu uma de doido, de manhã tá acreditando, na hora do almoço tá desacreditando, à tarde tá em dúvida, à noite acredita de novo. Não se desvia, mesmo que você duvide, vacile, se incomode, se angustie, coloca pra ele isso. Senhor, me perdoa, mas eu tô com medo. Eu não queria estar sentindo medo, mas é o que eu tô sentindo, mas eu tô aqui diante do Senhor pra te dizer que eu tô com medo. Eu tô com medo do Senhor não fazer nada, eu tô com medo do Senhor me abandonar, eu tô com medo de eu não conseguir encontrar uma solução pra isso. Eu tô com medo de eu não conseguir agir se eu não me sentir feliz. Coloca pra ele, se conecta com ele mais do que qualquer outra coisa na sua vida. E você não vai se arrepender. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer. Vou terminar por aqui. É isso. Um beijo.